O Congresso dos Estados Unidos da América, há algum tempo, aprovou um projeto de lei que libera transmissões de julgamentos em tribunais federais por uma rede pública de televisão e de rádio. Tendo em vista que a aprovação não foi unânime, houve conscientização que essa lei teria vigência por um prazo experimental de validade por 3 anos. Com a comprovação positiva, a lei, então, seria efetivada. As transmissões são feitas por uma rede de emissoras de televisão privada, sem fins lucrativos, criada em 1979 como um serviço público. Transmitem o dia a dia das atividades do Judiciário e do Congresso e uma vasta programação de interesse público. Fazem transmissões completas de sessões e eventos. No Brasil, ainda não existe um sistema como esse. Agora, de forma inédita, a comarca de Guarulhos, graças ao empenho do eminente magistrado Leandro Bittencourt Cano, que atua no Tribunal do Júri, visando a transmissão direta do julgamento já levado a efeito do acusado Misael Bispo, conquistou a prevalência de transmitir o referido julgamento ao vivo e no tempo real pelas emissoras de TV sem restrição. Direito e Justiça em Foco parabeniza a magistratura do Estado de São Paulo na pessoa do eminente magistrado Leandro Bittencourt Cano. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta um programa que fala sobre o Tribunal do Júri. É um programa que reflete a verdade e também os bastidores do Tribunal do Júri. E para isso nós convidamos o eminente magistrado, juiz Leandro Bittencourt Cano. É uma personalidade, um homem culto, um homem preparadíssimo, e você vai saber exatamente o que acontece no Tribunal do Júri por esta nossa conversa. O juiz Leandro Bittencourt Cano, formado pela FMU em 96, ingressou na magistratura em 98. Passou pelas seguintes comarcas: Bragança, Paulista, Ilha Solteira, Jacupiranga, Guarulhos, 10 anos numa vara especializada do júri. Mais de 1.500 julgamentos presididos. Atualmente, o juiz titular da Vara do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Guarulhos é o doutor Cano. Então, você vai saber exatamente aquilo que nós temos a intenção de passar. São coisas importantíssimas. Temos também a presença do advogado Thomas Lau, que sempre abrilhanta os nossos programas. Então, eu já começo a conversar com o nosso querido juiz Leandro Bittencourt Cano e pergunto a ele sobre a criatividade. Olá, doutor Leandro, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar do programa do senhor e é uma honra estar aqui hoje. Não, eu quero contestar. A honra é nossa, porque não é todo dia que nós conseguimos conversar com um magistrado da sua qualidade, Obrigado pelas palavras. Importância. Vossa Excelência dignifica sobremaneira o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, porque Vossa Excelência foi o autor da conquista da transmissão direta do julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso é muito importante, é importantíssimo. Bom, mas não sou eu que vou falar sobre isso, é o doutor Leandro. E eu faço a seguinte pergunta. Sabe-se que a criatividade faz parte do processo investigatório que estuda a mente humana. Sabe-se também que a sequência da criatividade resulta na inovação.
Eu já pergunto, é uma pergunta que eu faço, mas eu vou continuar com algumas ilustrações sobre essa primeira apreciação. A criatividade é a mola mestra para a inovação? Essa é uma pergunta. A inovação é fundamental para o dia a dia do judiciário? A inovação resultante da criatividade oferece melhores préstimos à sociedade? Hoje em dia, a inovação significa a questão de sobrevivência? Então, o senhor tem aí um leque já, não é, de perguntas cujas respostas nós temos certeza que o telespectador vai ficar satisfeito. Bom, eu acho que coragem e audácia jamais devem faltar àqueles que querem ter opiniões. Eu começo já a minha exposição basicamente nessa questão. Eu sou de uma leva de juízes que tenta levar à população uma transparência. Hoje não dá para manter o Poder Judiciário e os seus integrantes afastados das luzes. É impossível isso nos tempos atuais. E quanto mais a população nos conhece naquilo que nós somos e não na imagem que fazem de nós, a tendência será sempre aumentar esse respeito. O Poder Judiciário ele é muito criticado atualmente, mas eu digo isso talvez por nós mesmos não passarmos o que realmente acontece dentro do nosso núcleo. E essa dúvida, ela gera realmente um incômodo tanto para a imprensa como para a população em geral. Eu acho que o juiz ele tem que estabelecer esse canal de comunicação para que a informação sobre temas relevantes sejam adequadamente passados a quem de direito. A verdade é toda essa. E nada melhor do que essa inovação. A gente procurar alguns meios para que realmente a informação seja passada de uma forma mais límpida, de uma forma mais clara, e o juiz, dentro da sua expectativa, ele vai conseguir criar alguns mecanismos para chegar até esse fim almejado. Muito bem, informação verdadeira, né? Isso. Esta é o que nos preocupa, não é? É a informação verdadeira, porque aqui, doutor Leandro, já os telespectadores conhecem bem o programa e sabem muito bem que nós passamos esta informação verdadeira. Colhemos aquilo que, afinal de contas, interessa ao povo e já damos a ele esta conotação. É por isso que nós o chamamos aqui, porque o senhor, como eu disse no início, é um homem importante. Importante para o judiciário e importante para a sociedade. Porque a sociedade, no meu ponto de vista, e eu já sou também autor dessa inovação há algum tempo, não é? Entendo que deve ser assim, porque nos Estados Unidos é dessa forma, e o senhor tomou essa iniciativa de levar ao povo, em tempo real, um julgamento pelo tribunal do júri. Então, hoje, o povo de São Paulo, o povo do Brasil, tem conhecimento disso. E oxalá continue. Essa era a menção honrosa que eu tinha que fazer ao senhor. Obrigado. Então eu gostaria de saber o seguinte: como é que foi isso? Como é que aconteceu? O que aconteceu para o senhor conquistar, não é, este grande valor para a sociedade e para o Tribunal do Júri? Bom, em casos de clamor social, a transparência é a única forma de você conferir legitimidade ao resultado final de um julgamento. E qual que é o grande problema que eu sempre vi ao longo dos anos num tribunal do júri? Que, infelizmente, os jurados eles conhecem mais o funcionamento de um tribunal do júri americano do que o próprio brasileiro. E eu nunca me conformei com uma situação como essa. Então, eu acho que os jurados basicamente nunca ingressaram no fórum, nunca assistiram a um julgamento, mas mesmo assim, por força de um comando constitucional, eles são obrigados a emitir os seus vereditos em crimes dolosos contra a vida. Só que o conhecimento pleno eles não sabem.
Eu já me deparei com diversas situações até hilárias. Ao final dos debates, os jurados perguntando que horas que eles iriam se reunir para conversar sobre o mérito da causa. Na sala secreta. Na sala secreta. É uma situação assim que pro juiz, e não só é questão do juiz, como um operador do direito, é uma situação que observava que tinha alguma coisa errada. E eu acho que o julgamento propriamente dito, em tempo real, ele contribuiu para acabar com esse temor reverencial gerado pelo desconhecimento da instituição. A democracia ela saiu fortalecida com esse julgamento. Nós criamos os jurados virtuais, ou seja, a população em geral que mesmo estando em seu lar, eles conseguiram tirar uma conclusão da causa, mesmo não fazendo perguntas às testemunhas, ao réu no seu interrogatório. Eu acho que o quadro foi bem positivo desse julgamento, até mesmo pelos comentários na televisão, em jornais, na internet. Eu achei que os comentários foram muito produtivos. Me diga uma coisa, doutor Leandro, o senhor encontrou algum obstáculo, né, no decorrer da transmissão, dessa transmissão direta, desse julgamento, que foi o do Misael, não é? Isso. Do Misael Bispo, não é isso? Isso, Muito foi bem. o Misael Bispo de Souza versus o Ministério Público, tendo como vítima Mércia Nakashima. Isto. É um crime de repercussão, não é? Sim, sim, foi um crime de grande repercussão nacional, que não se concentrou apenas e tão somente no estado de São Paulo. Mas qualquer processo que não corra em segredo de justiça, ele é passível de ser transmitido em tempo real, porque impera em nosso ordenamento jurídico o princípio da publicidade. Agora, como houve uma superexposição que poderia barrar nos chamados direitos de personalidade, ad cautela, eu colhi a anuência de todas as partes interessadas. Seja Ministério Público, sejam os advogados do réu, o próprio réu e os familiares da vítima. Através dessa anuência, eu levei essa ideia adiante, fiz diversas reuniões com integrantes da imprensa, estabeleci as regras que eu queria para esse julgamento, notadamente que ele não se transformasse num espetáculo midiático, e o próprio Estadão, não me recordo a data em que foi publicada essa matéria, ele deixou bem claro que o caráter didático do julgamento ele atingiu a sua finalidade sem se transformar num espetáculo televisivo. Para mim isso daí foi essencial, porque muitos críticos diziam a respeito dessa questão do espetáculo midiático. É a preocupação, né? E essa ideia, esse julgamento caiu por terra essas críticas, deixou cair por terra essas críticas. Eu acho o seguinte, que sempre há dois lados, né? O lado bom e o lado, não vou dizer mal, mas o lado que não permite um progresso, vamos dizer assim. Não é? Então, esse lado que não permite o progresso, ele é contrário às inovações que o senhor naturalmente colocou para a mídia, né? Para a mídia. E o senhor teve uma felicidade muito grande porque todas as televisões, esse pool de televisões, aderiu à sua proposta. Sim. Até foi um comentário. Foi difícil, Então, eu fiz mais de 6 reuniões com os integrantes desse pool de empresas de telecomunicações. E um deles até chegou para mim e disse o seguinte: doutor, acho que foi a primeira vez que o senhor conseguiu reunir todas essas empresas sem que houvesse qualquer tipo de problema. E eu fiquei muito satisfeito quando ele chegou e ele me disse isso. É verdade. Mas por que aconteceu isso? Porque realmente foram estabelecidas regras. Eu já pré-defini algumas regras sobre o que eu desejava na transmissão e eles, do início ao fim, manteram a palavra daquilo que eu propus. E também, de tudo que estava sendo colocado para eles sempre me deram todo o apoio necessário, porque eles tinham esse know-how da transmissão e eu tinha o know-how de como presidir o julgamento. Claro. Então, essa parceria entre Poder Judiciário e imprensa, eu acho que deu muito certo. Queria até chamar a atenção do telespectador
quando o eminente magistrado nos revela que houve essa conscientização entre essas partes, porque basta que uma das partes seja como é o doutor Leandro, um homem com um propósito definido, um homem que procurou levar a esta transmissão direta, essa idealização, não é? Com fundamento na lei, na própria lei, porque, como ele disse anteriormente, o princípio da publicidade norteia o processo penal. Ou seja, todos têm direito de conhecer daquilo que se faz, a não ser quando ocorre em segredo de justiça. Então, é por isso que eu entendo, não estou interrompendo a sua locução, a sua proposta, não é? A sua explicação da proposta, não. Apenas eu estou dando aqui, não é? Não avalizando, porque quem sou eu para avalizar, mas é um cumprimento especial pela maneira com que o senhor levou este propósito, esse ideal em prol do judiciário, em prol da sociedade, não é? Avante. Não é? Isso é muito importante. Não é verdade, doutor Lauro? Doutor Ler, se me permite, do ponto de vista da defesa, da advocacia, eu acho que essa ideia do Dr. Leandro, que foi concretizada, é muito bom para a sociedade, principalmente para a defesa. Porque vai estar consagrado os princípios da ampla defesa, o princípio do contraditório. Então, essa filmagem, essa transmissão em tempo real vai garantir também os direitos da advocacia, da defesa, da plenitude de defesa. E eu acho que isso daí é uma ideia inovadora, em primeiro lugar. Em segundo lugar também, já fazendo uma sugestão, não sei se seria uma sugestão, mas de levantar essa questão de ir adiante. Ou seja, se de repente não fazer também as transmissões dos julgamentos de segunda instância, nas câmaras de direito criminal, porque me parece que só tem um órgão especial que tem transmitido os julgamentos, que é o órgão da seção especial, mas os outros não. Que eu acho que também é fundamental para a sociedade. Então, é uma pergunta. Hoje nós já temos o interrogatório do réu por meio de videoconferência. O maior problema em relação à inovação é o medo. Só que eu sempre gosto de frisar o seguinte, eu posso errar, mas eu sempre vou errar através de uma ação e nunca por uma omissão. Então, eu acho que se a tecnologia ela existe, e ela está aí para facilitar a vida dos operadores do direito, por que não empregá-la? Uhum. Hoje nós temos no próprio Tribunal de Justiça um sistema inovador, que é o SAGE. Então por que nós não podemos também criar, como o senhor mesmo está propondo, em relação a essa divulgação, a essa participação de advogados ou promotores através de uma videoconferência? Eu acho que também é uma ideia que poderia ser sopesada pela cúpula do Tribunal de Justiça. Houve, no início, houve uma certa preocupação dos advogados, porque eles gostariam que o acusado, eu não chamo de réu, eu chamo de acusado, porque não houve ainda o trânsito em julgado, quando ele está nessa fase processual, que ele deveria deveria conversar com o juiz. Ou seja, até um advogado criminalista usou a seguinte expressão, ele tem que olhar nos olhos do juiz e o juiz tem que olhar nos olhos do acusado. Eu já não penso assim, viu? Eu já não penso assim, não é por aí. Não é por aí. Uma audiência, está certo que no interrogatório a participação é do magistrado e do interrogado, está certo? Não há participação dos advogados e nem do Ministério Público. Essa é a regra, na verdade, esta é a regra. Mas eu acho que o doutor Leandro já deu uma conotação de ir mais além. Quer dizer, nós vamos facilitar, nós vamos economizar tempo, que isso é importante para o judiciário. Só fazendo um gancho nessa questão que o senhor está abordando, hoje nós temos, principalmente nas varas criminais, a utilização do sistema audiovisual,
Nós não colhemos mais a prova através do escrevente, através do ditado. Do papel? Isso otimizou basicamente em 40%, de 40% a 50% o tempo de uma audiência. Exato. Isso para nós que dependemos dessa questão de colocar mais audiências para dar uma maior celeridade da prestação jurisdicional, foi importantíssimo. Exatamente. Essas inovações que o senhor está colocando é excelente para que o jurisdicionado, o telespectador compreenda, não é, o progresso do judiciário. O judiciário não está parado. O judiciário está atuante. É por isso que o Direito e Justiça em Foco, que também tem uma conotação do judiciário, não é? Porque nós aqui, doutor Leandro, nós conversamos com o telespectador e mostramos a ele, não é, os bastidores do judiciário. Porque uns colocam o judiciário de uma maneira um pouco radical. E nós colocamos o judiciário, a verdade do judiciário. Nós não temos medo de falar o que é o judiciário. E o senhor aqui veio comprovar isso. Estamos aqui justamente para isso e talvez no próximo bloco falaremos um pouco mais sobre essa questão dos bastidores, sobre o que realmente aconteceu, a explanação que eu fiz para os jurados antes do julgamento e assim por diante. Então, no segundo bloco, eu vou pedir para Vossa Excelência que faça essa explanação. Ok. Então, agora eu vou chamar um pequeno intervalo e logo, logo retornaremos. Tá bem? Ok. Você aguarde e em seguida vamos retornar. Até já. Ao retornarmos, eu pergunto ao meu querido amigo e colega, doutor Leandro, pode o rosto do jurado ser mostrado ou não? Não há qualquer empecilho legal para que os jurados fossem expostos ao público. E digo isto porque quem esteve no plenário conseguiu observar quem seriam as 7 pessoas do povo que lá estavam sentadas no conselho de sentença. Então, a experiência que o senhor teve na presidência do júri, desse júri de julgamento, do julgamento que levou a efeito a condenação do Misael, o que o senhor pôde perceber a esse respeito? Na verdade, os próprios jurados pediram para que os seus rostos fossem mostrados à população. Por que eu digo isso? Quando eu falei da questão dos bastidores, sempre os críticos disseram que em casos midiáticos, basicamente essas pessoas já estariam condenadas pela imprensa. Então eu tive um cuidado especial com os 25 jurados do mês que poderiam ser sorteados. Expliquei a eles a questão da isenção, que toda pessoa ela tem direito de ser julgado por um juiz imparcial. E esta conversa que eu tive com eles, e é bom deixar bem frisado isso, foi sempre na presença do representante do Ministério Público e também dos advogados. Por quê? Eu não queria que eles já viessem com uma ideia pré-concebida do que eles iriam fazer, única e exclusivamente com base numa prova relacionada à imprensa. Lembra no começo que eu disse ao senhor da questão da informação adequada, Sim. Da informação sem filtros? Será que essa informação da imprensa, ela era realmente a verdadeira ou não? A impressão que eu tive no transcorrer do julgamento, que a imersão dos jurados na prova dos autos, ela foi infinitamente superior à versão da própria imprensa. 7 pessoas do povo altamente compenetradas na análise das provas judicializadas, tentando evitar ao máximo o erro judiciário. E dou até os parabéns aos 7 jurados que participaram desse julgamento, porque realmente foram pessoas que eu tive o prazer e a honra de sentar ao lado deles, de presidir esse julgamento ao lado deles. Olha aí, senhores jurados, que participaram do julgamento do Misael Bispo. O nosso magistrado,
não é, os parabeniza pela eficiência com que vocês, naturalmente, demonstraram durante o julgamento. É isso? Isso. Muito bem. E que mais, então, doutor Leandro, aconteceu no tribunal, durante o julgamento, que lhe chamou a atenção? Então, durante o julgamento, o começo ele foi um pouco nebuloso, porque a tensão normal, estava sendo tudo ao vivo, não fizemos nada a respeito, não tinha nenhum outro caso. Nenhuma preparação. Nenhuma preparação, nada. Isso foi muito difícil. O primeiro dia do julgamento, para mim, foi o mais difícil, para falar a verdade para o senhor. Depois eu me soltei um pouco mais, né? E até mesmo também a colheita da prova do primeiro dia, ela foi um pouco tormentosa, em que diversas vezes eu tive que agir até de uma forma um pouco mais ríspida para serenar os ânimos. Mas, num todo, com as câmeras ligadas, acusação e defesa sempre atuaram com elevação e urbanidade, salvo raríssimas exceções, não explorando muito esse componente teatral do tribunal do júri, vamos assim dizer. E o ponto mais positivo foi a preparação dos operadores do direito. Eles conheciam a prova nos mínimos detalhes, e isso foi importantíssimo, por quê? Num curto espaço de tempo, de 4 dias, nós tínhamos mais de 15 volumes de processo. Essas provas foram passadas aos jurados de uma forma bem detalhada. E eles conseguiram, dentro desse arcabouço, dentro desse tempo que lhes foi proporcionado, emitir o seu veredito. Muito bem. Mas houve... E na sala secreta? O que aconteceu na sala secreta? Porque a sala secreta, eu gostaria de explicar então ao telespectador, claro, por que o cume, né, o final do julgamento é dedicado exclusivamente à sala secreta. Quer explicar? Claro. A sala secreta, na minha modesta opinião, foi o momento mais fácil do julgamento, para falar a verdade para o senhor. A sala secreta nada mais é um local em que o juiz ele se reúne com as 7 pessoas que foram sorteadas no início do julgamento, e ali o juiz ele faz diversas perguntas a respeito da materialidade, autoria, qualificadoras e assim por diante. E a partir daí cada jurado vai dizer sim ou não, depositando na urna do oficial de justiça. E esse voto, sala secreta, porque esse voto é secreto. Nós não sabemos o conteúdo de cada voto em relacionado ao jurado. Então, por isso que se fala secreto. Entenderam, caro telespectador? Nós estamos informando o que acontece através de uma autoridade, a autoridade suprema, porque ele foi o presidente do julgamento do Tribunal do Júri nesse affaire Misael Bispo versus Ministério Público de Guarulhos, não é do Estado de São Paulo, mas Guarulhos. E eu pergunto mais ainda, não sei, doutor Thomas, o senhor quer fazer alguma pergunta antes de eu prosseguir com as minhas? Eu ia entrar, na verdade, na questão da Lei Maria da Penha. Depois... Então, espera um pouquinho, só deixa eu explorar um pouco mais o doutor Leandro nesse sentido, porque tudo isto é em prol da sociedade, em prol a sociedade tem que entender que o judiciário trabalha para ela. E como, então, eu quero aproveitar e explorar essa situação. O que o senhor tem mais a falar a respeito de alguma peculiaridade que ocorreu durante a sessão? Desembargador, eu não consigo imaginar uma pessoa condenando um inocente ou absolvendo um culpado em razão do estrépito da imprensa ou por meio de uma comoção social. Partindo dessa premissa, eu acho que os jurados, eles se ativeram realmente às provas do processo. E quem pensa que a condenação do Misael veio por culpa da imprensa ou através do julgamento, isso é puro sofisma. É conjectura, não existe um dado ou um estudo específico sobre esse assunto.
A verdade é toda essa. E eu fico indignado quando essas pessoas colocam a culpa na imprensa, a culpa na eventual transmissão do julgamento, para que esses casos aconteçam. Isso que eu gostaria até, desculpe a entonação, mas é uma opinião minha e que eu observei não só neste caso em específico, bem como em outros em que eu já julguei. Já participei de diversos outros casos midiáticos em Guarulhos também. Eu recepciono essa sua exaltação e coloco também, assino embaixo, coloco também e coloco dando os parabéns à imprensa, porque ela foi coesa no sentido de colaborar com essa transmissão e com a justiça. Então, parabéns aos senhores da imprensa que se acomodaram, não é, em benefício da sociedade, torna a dizer isto. Não é? Muito bem. Doutor Thomas, por favor. Doutor Leandro Bittencourt Cano, vi que Vossa Excelência trabalha também atuante também na vara de violência doméstica, lá em Guarulhos, e a pergunta é em relação à Lei Maria da Penha. Qual que é a efetividade hoje dessa lei? Como é que ela está sendo aplicada? E como é que está sendo a experiência dessa lei atualmente no Brasil? Então, esta vara de violência doméstica em Guarulhos, ela não foi instalada. Ela já existe a criação, já existe o juiz, que sou eu, mas ela não foi instalada. Aí vem a questão da inovação. Novamente, estou partindo para um lado em que, na própria delegacia de polícia, a minha intenção já é colocar um quadro de advogados para dar o suporte, esse primeiro atendimento à mulher, junto com uma equipe multidisciplinar formada com psicólogos e assistentes sociais. E aí sim a mulher vai optar entre a representação criminal ou uma medida protetiva. O que eu observo através de estudos é que essa mulher ela não tem interesse na condenação criminal do agressor. E sim, ela quer parar de apanhar, ela quer restabelecer o seu convívio conjugal. E prova maior do que isso é o quadro pífio de condenações nesta área de violência doméstica. Nós temos apenas 2% de condenações, mais ou menos esse número. Isso quer dizer o quê? Que a mulher diz uma coisa na delegacia de polícia, mas na frente de um juiz de direito, quando provavelmente os ânimos já estejam serenados, ela volta atrás. Só que ela movimentou toda a máquina judiciária para nada. Então, a ideia que eu tenho da vara de violência doméstica é tratá-la em um caráter preventivo e não repressivo. Essa é a ideia que eu vou adotar na vara de violência doméstica de Guarulhos. Seria uma espécie de mediação? Basicamente isso. Que vai facilitar muito as varas de família. Olha que maravilha, porque a mediação, nós sabemos, ela deixa de lado a judicialização, né? Então, olha aí a inovação, isso é muito bom, porque as partes podem se reconciliar, Sim. Não é? E não haverá mais aquele litígio que o judiciário vai ter que solucionar. A ideia justamente é fazer com que esse agressor ele participe de um núcleo de palestras, que haja um acompanhamento de psicólogos e realmente quando houver a conclusão desse tratamento, aí sim será encerrado esse processo. Justamente para dar guarida a essa mulher, para que ela não se sinta isolada e que ela não se sinta desprotegida. Mas infelizmente eu não vejo essa postura sendo adotada nos dias atuais. Não vê? Infelizmente não. Mas, porque tudo se transforma num processo criminal. Agora, o senhor imagine este agressor que ainda haja uma probabilidade de sucesso no convívio familiar. Ele sendo condenado criminalmente, como que ele vai olhar para essa mulher? Como os filhos vão olhar para ela? É por isso que eu digo que na frente do juiz, essa mulher ela volta atrás, na versão apresentada na delegacia de polícia. Então o senhor quer ir até a delegacia de polícia e no nascedouro resolver o problema, é isso? A delegacia de polícia ela vai concentrar os casos. Todos os casos de violência doméstica em Guarulhos
serão concentrados numa delegacia especializada, porque Certo. eu vou montar um núcleo nessa delegacia. E a partir daí, a mulher ela vai ter essa opção da representação criminal, tá? Isolada, ou das medidas protetivas, ou ambas de forma cumulativa. Isso vai depender da mulher, mas antes dela fazer essa opção, ela vai conversar com pessoas especializadas no assunto, o que nós não temos hoje numa delegacia de polícia. Não há uma infraestrutura, né? Não há essa infraestrutura. O mal das leis, porque não somos nós, ou seja, não é o magistrado quem legisla, né? A legislação é do Poder Legislativo, e nos chega às mãos as leis para aplicá-las, na é verdade, porque às vezes, e na maioria, as pessoas não entendem bem esta parte e dizem, poxa, a polícia prende e o judiciário solta. Não, não é assim. Não é nada disto. Está errado. Essa conscientização é equivocada. Acontece que o judiciário solta por quê? Porque a lei que vem do legislativo, não é? Ela é determinativa no sentido de se ele tem as condições, não é, que ele ostenta através das normas, ele é colocado na rua, sim. Muitas vezes o juiz ele é escravo das leis. Não é? Olha aí. Ainda que haja uma certa criatividade, um poder de interpretação, o juiz ele jamais deve se transformar num legislador. Lógico. A verdade... E tem a súmula vinculante também, né, doutor? Também. Então você fica vinculado, às vezes, nas decisões, né? Muitas vezes, sim. Essa parte é importante. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse, doutor Leandro. Então, eu não sou muito fã da súmula vinculante, justamente por acabar com essa questão da criatividade do juiz. Eu acho que, de um ponto de vista... Pela convicção, né? Justamente, do ponto de vista prático, ela é ideal, de você desafogar vários casos repetitivos. Isso é importantíssimo. Mas qual que é o problema? Hoje são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. E amanhã? É um novo quadro. A tendência pode ser alterada a qualquer momento, como aconteceu a respeito da progressão de regime nos crimes hediondos. Até um determinado momento não era possível, depois os integrantes do Supremo entenderam pela possibilidade, editou-se uma lei nesse sentido. Então é complicado. Antigamente era regido pelos os crimes hediondos, a Lei 9.000 e pouco, não me lembro agora exatamente, mas ela então sofreu uma interpretação diferente e houve uma modificação. Antigamente não, para crimes graves, crimes hediondos, crimes, por exemplo, de estupro, que é um crime gravíssimo, não é? Havia sim a interpretação e a execução no sentido de que não poderia ocorrer a progressão. O que é a progressão? Do regime fechado para o regime semiaberto, semiaberto para o regime aberto. Em suma, simplificando. Então, não havia esta possibilidade. Mas aí deram um jeitinho, desculpe a minha sinceridade, deram um jeitinho e transformaram isto numa bagunça. Nos Estados Unidos, aquele que é condenado, ele cumpre a pena integral. No Japão, cumpre-se a pena integral. Isso são coisas minhas, viu? Eu é que assumo essa responsabilidade. Não, nem vou perguntar para o senhor se o senhor está de acordo. Eu só fazendo um gancho, já entrando na questão da pena, eu vou até comentar um pouco da pena do Misael Bispo por de favor, Souza. é interessante. Uma pena de 20 anos. É interessante. Em que o Ministério Público... O senhor tem uma noção que a vida do juiz é difícil. Não consegue atender os anseios de ambas as partes que estavam envolvidas no caso. Uma pena de 20 anos. Tanto o Ministério Público como a defesa recorreram. O Ministério Público falando que a pena foi pequena e a defesa falando que foi uma pena exorbitante. Mas a impressão que eu observei da população não foi em relação à pena propriamente dita de 20 anos, e sim sobre o efetivo cumprimento da pena, que cai na área da execução penal. Só que, para que realmente ocorram as benesses da lei específica, há necessidade, além do requisito objetivo, né,
há necessidade também do requisito subjetivo, que é a terapêutica penal. Em poucas palavras, vou tentar resumir essa questão. Isso não quer dizer que o Misael ele será solto daqui a 7, 8, 9, 10 anos. Se ele não assimilar tudo que será exposto para ele dentro da unidade prisional, ele pode cumprir integralmente essa pena. E é isso que não é passado para a população. Vai depender muito do mérito do sentenciado para que ele obtenha os benefícios legais. É verdade, porque existe naturalmente a lei de execução penal, ela está aí para ser utilizada e ela vai ser utilizada também neste caso. E o doutor Leandro tem toda a razão quando ele diz que há possibilidade até de ele cumprir integralmente esta pena. Mas nós sabemos que... Eu vou agora fazer uma colocação, doutor Leandro, que me perdoe até a sinceridade, e o telespectador tem que entender isso. Mas os direitos humanos daqueles que cometem crime estão aí, sempre com as luzinhas, não é? A ponto de querer conquistar alguma coisa no sentido de fazer com que ele venha às ruas rapidamente. Eu não vi ainda direitos humanos protegerem as vítimas. Não vi. Eu não vi. Direitos humanos é para quem respeita o ser humano. A verdade tem que ser toda essa. Não é verdade? Com certeza. Doutor Leandro, eu fiquei bastante contente com a sua presença aqui no Direito e Justiça em Foco. O senhor é uma pessoa que eu tenho, já disse, repito, e é verdade, meu colega, tenho profundo respeito e admiração. Não é? E o senhor é um homem que, como disse, volto a dizer, dignifica sobremaneira o Poder Judiciário. Isso é importante, porque nós precisamos de homens como o senhor, não é? Na direção, não é? Das conquistas, para as conquistas do Judiciário, aquelas que nós conhecemos. Eu vou ter que terminar o programa. Doutor só queria que o senhor então doutor Laércio, só registrar minha satisfação perante essa inovação que o doutor Leandro fez, esse julgamento que foi transmitido para a sociedade. Tomara que isso sirva também como outros casos para que, não só aqui no judiciário de primeira instância, mas também de segunda instância, STJ, STF, para que tudo seja agora, a partir de agora, transmitido para a sociedade. Muito bem. Eu só quero colocar um adendo nessa sua colocação, não fiz aquela hora. Eu, quando era juiz do Tribunal de Alçada Criminal, presidia as sessões, eu consegui transmitir um julgamento pela TV Mackenzie. Então, até hoje parece que existe lá um clipe, não sei, um DVD, alguma coisa nesse sentido. Então eu consegui isto. Eu consegui com muito sacrifício, mas consegui. Isso foi uma grande satisfação. Queria então as suas considerações finais. Eu agradeço o convite e fico à disposição, caso o senhor precise de outras vezes. Vou precisar sempre. Estou à disposição de vocês aqui para esse bate-papo. Foi muito gostoso estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu também achei muito gostoso, muito bom. E quem aproveitou bastante foi o telespectador, porque ele percebeu e viu que nós trouxemos e permitimos que ele entrasse na casa que o senhor na casa do telespectador de uma maneira correta. O senhor é um homem que tem todo o respeito, não é, nosso, e o Direito e Justiça em Foco agradece muito a sua presença e vou pedir para que o senhor retorne. Obrigado. Tá bom? Ok. Doutor Leandro, muito obrigado. Obrigado.